Olá, seja muito bem-vindo ao programa Calendário Eleitoral. E essa semana, viu, gente, promete. Dia 2 de outubro, tá aí. Dia de nós brasileiros exercermos o direito de cidadania. Mas, até lá, como ficam os bastidores desse processo? O calendário eleitoral está com a agenda bem movimentada nessa reta final das eleições, isso eu digo aí, no primeiro turno. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o procurador da Alego, o doutor Daniel Boaventura França. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E eu já quero iniciar no dia 26 de setembro, nesta segunda-feira. É o último dia para o registro no Sistema de Registro de Pesquisa Eleitorais das pesquisas de opinião pública. É isso mesmo, doutor? É isso, Patrícia. Em primeiro lugar, é muito bom estar aqui para falar de direito eleitoral novamente. E esse prazo que se encerra no dia 26 de setembro é o prazo de registro das pesquisas eleitorais. Toda pesquisa precisa ser registrada na Justiça Eleitoral. Essa que se finda o prazo no dia 26 é as que vão ser divulgadas até o dia das eleições ou realizada até o dia das eleições. A pesquisa que é feita no dia propriamente dito, que a gente chama de boca de urna, essa só pode ser divulgada após o encerramento do horário de votação. Ou seja, é importante ficar atento a esse processo aí, né? Muito importante. Se não se registrar a pesquisa até o dia 26 de setembro, ela só vai poder ser divulgada depois do encerramento da votação. E já no dia 27 de setembro, terça-feira, 5 dias antes aí das eleições, data a partir da qual nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito. Ou tem mais aí também, né? Tem, ou no caso de crime inafiançável. E isso é uma medida que evita que se exerça algum tipo de pressão no eleitor, né? É uma forma de resguardar a liberdade na escolha do voto. E já no dia 29 de setembro, quinta-feira, como que vai ficar esse processo? A gente tem aqui um aspecto importante, que eu até assinalei aqui, procurador, que é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, relativa a esse processo aí do primeiro turno, né? Sim, esse prazo diz respeito só ao horário eleitoral gratuito, né? Que é aquele horário que passa na televisão e no rádio pré-determinado todos os dias, né? Que a gente assiste lá com bastante atenção para escutar as propostas dos candidatos. Então, ele se encerra na quinta-feira. Na quinta-feira é o último dia, se encerra, na verdade, na sexta-feira. E tem mais um outro aspecto importante desse dia, né? No dia 27. Que é na quinta-feira, que é referente ao último dia para a realização de debate no rádio e na televisão. Sim, os debates entre os candidatos devem ser feitos até a quinta-feira, com a ressalva de que pode entrar a madrugada afora do dia 30 de setembro, né? Até às 7 horas do dia posterior. Doutor, e no dia 30 de setembro, nesta sexta-feira, tem um aspecto importante aqui, que é o último dia para divulgação paga, né, na imprensa escrita e reprodução na internet, de jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo. É isso mesmo? Sim, isso é propaganda custeada pelo próprio candidato, né, ou pelo fundo partidário, ou pelo partido. Em imprensa escrita ou na internet que reproduza o que está na imprensa escrita. E são no máximo 10 propagandas por publicação, né, por dia, e tem um tamanho máximo, que é até 1/8 da página, ou 1/4 se for no formato de tabloide o jornal. Doutor, agora seguindo aí a agenda, dia 1º de outubro, que é sábado, tem questões específicas também, né? A gente tem aqui que é o último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes e outras questões também que estão aí, né? O sábado é o último dia de propaganda eleitoral propriamente dita, né, para o candidato divulgar suas ideias, suas propostas. O último dia para ele fazer propaganda mediante alto-falante, sons, né, amplificadores. E também o último dia para ele distribuir o seu material gráfico, né, que os santinhos.
Isso não pode ser feito no dia das eleições, inclusive é crime eleitoral, e também é o último dia para que ele realize passeatas, caminhatas, né, carreatas com os seus apoiadores, sempre com sonorização que não seja fixa. Ele pode usar carro de som, mini trios, mas é proibida a utilização de sonorização fixa, isso no sábado. Então é o último dia para que ele faça a campanha eleitoral. Que faça acontecer de fato. É o último dia porque ele tem para fazer chegar a conhecimento dos eleitores, né, para conquistar os eleitores ali a respeito das suas propostas. E no dia 2 de outubro, que bem no início ali mesmo deste programa eu falei que é o nosso dia D, que é o nosso dia de nós brasileiros exercermos o nosso direito de cidadania, né, que é votar, eleger. É só votação mesmo? Dia 2 de outubro? Não, dia 2 de outubro, além de ir votar, o eleitor tem que estar atento ao horário. O horário se inicia às 8 horas da manhã, vai até às 17. Se chegar depois desse horário, não é mais possível votar. E é importante que o eleitor saiba a sessão eleitoral em que ele vota. Isso acontece tanto, doutor, chegar no dia a pessoa ficar perdida, confusa, onde é mesmo, e ir numa escola e não ser ali, ficar nesse universo aí perdido, né, podemos dizer. Isso gera fila, gera tumulto, né, gera angústia. E além de saber a escola, que a gente chama de local de votação, lá dentro da escola tem que saber a sessão eleitoral, que é a sala específica onde está a urna dessa pessoa, para não correr o risco de pegar a fila errada, de também ter que sair correndo às vezes para outro local de votação. E isso ela pode conseguir através da internet, no site da Justiça Eleitoral, através do aplicativo e-Título, ou através do telefone 148, que é o chamado teleeleitoral, que funciona todo o final de semana das eleições para esse tipo de informação. Doutor, eu sei que não estava na pauta, mas eu acho que a gente pode também tratar essa questão, são aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Ela também tem o direito de exercer, é garantido, e se tiver alguma dificuldade no dia da eleição, o que ela pode fazer? Olha, as pessoas com mobilidade reduzida que informaram essa redução à Justiça Eleitoral, elas são colocadas em locais de fácil acesso, geralmente na entrada do local de votação, no primeiro andar. Agora, quando essa mobilidade ela não é informada ou ela é adquirida após o prazo, sim, aí é importante que se avise a Justiça Eleitoral para que se tome as providências devidas para não chegar lá na hora e passar por algum constrangimento, como por exemplo, alguém que está impossibilitado de votar em um segundo andar, né, ter que pegar uma escada. Então, é importante que avise a Justiça Eleitoral através desse telefone 148. A Justiça Eleitoral, doutor, ela está consciente e ela está atenta a todo esse processo e ela quer realmente proporcionar mecanismos para que todos possam exercer o seu direito, né? Sim, a Justiça Eleitoral tem uma postura proativa quanto a viabilizar o exercício do voto para todos os eleitores, de todas as idades, né, e com todas as suas limitações. Então, a postura da Justiça Eleitoral não é só de receber esse eleitor, é uma postura ativa de viabilizar esse voto e com segurança. Doutor, outras edições também foram realizadas aqui mesmo nesse estúdio. Qual que é o balanço que o senhor faz desses programas? Durante diversas edições, N assuntos foram colocados em pauta, tanto para o cidadão e também para aquele que atua no bastidor, né? Sim, a Justiça Eleitoral, a gente pode notar que ela faz um planejamento muito detido de todo o processo eleitoral. E é sempre muito bom a gente verificar como ela tem buscado resguardar a legitimidade e a rigidez das eleições. Os bastidores são todos pontualmente programados, planejados, e a Justiça Eleitoral está preparada para todas as eventualidades, né? O pessoal é muito profissional e isso dá uma segurança quanto à legitimidade do processo eleitoral. Doutor Daniel, vamos agora para as considerações finais aqui dessa edição do calendário eleitoral. O que o senhor quer chamar a atenção para esse importante momento? Olha, o que eu diria, Patrícia, para o eleitor nesse momento é que escolha o seu candidato com liberdade. A Justiça Eleitoral faz todo esse processo eleitoral
para que o eleitor chegue lá no dia das eleições e escolha com liberdade o seu voto, né? A Justiça Eleitoral está fazendo 90 anos esse ano, nasceu num contexto de voto de cabresto e nasceu justamente para dar liberdade ao eleitor na escolha do seu candidato. Então, que ele escolha aquele que mais se identifique, aquele que mais as propostas lhe agrade com liberdade. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e eu espero que o calendário eleitoral continue aí com próximas edições, porque é um assunto que vale muito a pena a gente trazer à tona. Eu que agradeço, Patrícia, estou à disposição. E a gente vai ficando por aqui. Continue agora com a nossa programação.